Sejamos sinceros, um dos maiores desafios que a gente tem quando começa a semana é conseguir organizar e distribuir nossas tarefas e de fato conseguir cumprir com cada uma delas. Então nesse vídeo eu quero compartilhar algumas dicas de organização de como você pode usar planners ou agendas ou qualquer outro aplicativo que sirva para organização e compartilhar um pouco das técnicas que eu uso para fazer com que a minha semana seja realmente produtiva. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se esse é seu primeiro contato aqui comigo e com o canal, muito prazer, meu nome é Natália Cantini, seja bem-vindo a esse meu cantinho aqui da internet. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre organização, planejamento, agenda e afins, mas nesse canal a gente fala um pouquinho sobre várias coisas, na verdade, com o intuito sempre de que a gente tenha uma vida mais leve, tá? Então eu espero que você se acomode, sinta-se em casa e que faça desse espaço um pouquinho do seu cantinho também. Mas enfim, indo direto ao assunto desse vídeo, a gente tá nessa vibe toda de começo de ano, falando sobre planejamento, agenda, e a gente começa a procurar técnicas para fazer com que o nosso ano seja mais produtivo, que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a gente quer fazer. E eu sempre falo pra vocês, né, que uma das coisas que eu aprendi na vida é que às vezes a gente precisa de pouquinha coisa, de começar pequeno, para alcançar aquilo que a gente tanto quer. E uma dessas coisas foi justamente a questão de me organizar e de usar as ferramentas certas para isso. Então eu comecei a usar planner, comecei a usar agenda, comecei a estabelecer uma certa rotina para mim e isso tem me ajudado muito nos últimos anos e eu tô aqui para compartilhar um pouco disso com vocês. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então essa primeira parte eu vou falar um pouquinho de um modo geral da minha organização e na segunda parte eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu planner, né, que esse aqui que é o meu de 2022, que ele é um planner da Pão Diário que eu ganhei de presente esse ano. Achei ele muito lindo, mas eu também vou compartilhar com vocês um pouquinho desse planner aqui, que foi o planner do meu ano passado, que ele tem algumas coisas um pouco diferentes em relação à organização, em relação ao planejamento que eu usei, e aí vocês vão poder ter um comparativo das duas formas como eu tenho me organizado agora e como eu organizei no passado, para vocês tirarem o próprio comparativo de vocês e verem qual que se enquadra melhor naquilo que vocês estão procurando. Cada um teve seu propósito, seu valor, tá sendo, nesse caso aqui tá sendo, né, porque é um presente. Mas enfim, tá tendo seu valor, seu propósito, e eu espero que vocês possam aí tirar ideias pra vocês também. Então vamos lá, uma das coisas que eu acho super importante, que talvez seja um pouco óbvio, mas é aquele óbvio que às vezes nem todo mundo presta atenção, né, que eu sempre falo pra vocês, a gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas porque elas são muito importantes, mais importantes do que a gente imagina, é que eu sempre fui uma pessoa assim, muito de gostar de ter uma visão geral das coisas antes de começar a fazer. Eu sou muito de querer fazer logo de cara, só que, ao mesmo tempo que eu tenho muito disso, eu percebi que eu precisava ter essa noção geral antes de começar a fazer algumas coisas, porque senão eu não ia andar pra frente, eu ia ficar dando 2 passos pra frente, 3 pra trás, sabe? Então assim, uma coisa que eu acho super importante, a gente tá agora no comecinho do mês, né, todo começo de mês, todo começo de semana, eu vou fazer uma análise geral da minha agenda, do meu calendário. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, no comecinho do mês, todos os compromissos que eu tenho naquele mês, tudo aquilo que eu já sei que vai acontecer. Então eu já gosto de fazer isso no começo do mês. Por quê? Digamos, por exemplo, que na semana do dia 20 de fevereiro, por exemplo, eu vou ter um compromisso. E eu vou ter que ficar 3 dias tendo que sair de casa direto, por exemplo. Eu, Natália, sou uma pessoa que estudo muito. Então eu sei que eu tenho que organizar os meus dias de forma que eu consiga fazer com que o meu estudo renda o máximo possível. E aí eu já sei, por exemplo, que nessa semana do dia 20 de fevereiro eu não vou conseguir estudar tanto, porque eu vou ter esse compromisso, e eu vou ter que sair, eu vou ter que voltar pra casa, eu sei que quando chegar em casa eu vou estar cansada, então a probabilidade do meu rendimento cair é muito grande. Então eu preciso me organizar pra quê? Pra que eu compense nessas semanas anteriores e na semana posterior esse tempo, entre aspas, perdido que eu não consegui estudar. Então assim, é justamente por isso que eu falo que é importante a gente organizar antes, porque a gente já sabe o que vai vir e o que a gente tem que fazer para que a nossa agenda não saia da programação. É óbvio que a produtividade ela acaba caindo um pouco mais porque a gente fica cansado, né? A gente também não tem que querer abraçar o mundo de uma vez só, a gente tem que ter esse cuidado. Mas assim, a gente tendo essa noção do que vai vir, do que vai acontecer, a gente consegue, tava caindo aqui, a gente consegue se organizar melhor e não se sabotar, porque às vezes o que acontece é que a gente não se organiza, a gente deixa as coisas acontecerem e a gente acaba deixando de lado de fazer algumas coisas que a gente devia fazer, que a gente devia se dedicar e, enfim, né, aí depois a gente chega no final da semana reclamando porque a gente não conseguiu bater a meta da semana, não conseguiu dar o check ali nas atividades da semana, a gente se frustra e fica chateado.
Outra coisa que eu acho super importante é você ter na sua mente a ideia de que não vale a pena você querer colocar 200 coisas pra você fazer. Sabe aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, é melhor você começar pequeno e ir evoluindo aos poucos? Você começar a usar, por exemplo, uma agenda, você começar a estabelecer uma rotina pra você em relação à organização de atividades. Você tem que começar assim, pequeno. Não adianta você querer inserir 200 atividades de uma vez só numa semana, que a probabilidade de você conseguir fazer isso acontecer é muito pequena. Se você não tem esse hábito, você precisa primeiro se acostumar com isso, criar isso, plantar essa sementinha dentro de você e depois ir regando e regando até que ela se torne realmente uma plantinha forte e você já tenha isso meio que enraizado em você. Então, se você está começando agora a se organizar, usar agenda, já usar planner e a estabelecer uma rotina para você, comece fazendo isso em doses homeopáticas. Então, estabeleça algumas atividades rotineiras, comece a usar o seu planner de uma forma que você entende que funciona para você. Não queira colocar 200 atividades para você fazer num dia só, na mesma semana, porque vai acontecer a mesma coisa, você vai querer fazer tudo, é muito provável que você não consiga, e aí você vai acabar se frustrando, e você vai falar, esse negócio não funciona, e eu vou jogar esse negócio no lixo, e vou fazer outra coisa. Não é isso que nós queremos, né? Eu vou começar falando desse planner aqui, que foi meu planner do ano passado, que eu usei em 2021, porque eu quero explicar uma coisa pra vocês de como que eu me organizei usando esse daqui. Aí depois eu vou passar pra esse outro que tá aqui no cantinho, não sei se dá pra ver na tela, mas esse outro que tá aqui, que é o desse ano. Mas enfim, aqui, esse aqui que eu comprei em 2021 foi um free planner, não sei se dá pra ver aqui na capa. O que é um free planner? É aquele planner que você, ou planner, enfim, não sei como fala, gente. Mas esse tipo de planner, ele não tem as datas pré-estabelecidas, então você compra para usar em qualquer momento do ano. Ele tem 12 meses, né, normal, como qualquer ano, mas você que insere as datas. Então, por exemplo, esse aqui eu comecei em novembro de 2020, não sei se dá pra ver, mas tá aqui. E aí eu comecei a usar ele em novembro, e aí você vai colocando as datas nos quadradinhos aqui, correspondentes aos momentos do ano. Esse planner, ele tem o ano inteiro, né, em relação ao de calendários, colocado aqui no comecinho do ano, do planner, e aí depois ele vem direto para essas repartições aqui, que são da semana mesmo, né? Eu particularmente, pra mim funcionou bem ano passado, mas eu particularmente prefiro quando tem o calendário do mês antes da semana. Só que como aqui eu acho que era por conta dele ser um planner sem as datas pré-estabelecidas, né? Eu acho que não fazia muito sentido eles colocarem dessa forma. Outra coisa sobre esse planner que eu fiz muito ano passado foi fazer uma espécie de código de cores para poder colocar no calendário. Então aqui, por exemplo, é o calendário, né, que eu tenho. Esse aqui foi do mês de abril. E o que eu fazia? Tudo que era referente a pagamento de conta, coisas do tipo, eu usava um marca-texto verde. No caso, eu usava esse daqui, da Maped, que ele é aquele de ponta, sabe, quadradinho, não sei explicar, gente. É tipo um estabelo, só que da Maped. Depois eu usava um verde água, que era esse tomzinho aqui da Pilot também, tom pastel. E pra coisas que eram, por exemplo, alguma coisa pessoal ou coisa de trabalho que eu precisava e, tipo assim, tinha uma data importante também, eu usava o rosa. Eu busquei usar cores pastéis ano passado, porque o planner era tudo pastel, mas eu particularmente não gosto muito de usar esses marca-textos da Pilot pra isso, porque eles mancham muito do outro lado. Então aqui, não sei se vai dar pra ver, mas tá manchadinho. Depois, no final do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre marca-texto e outras coisas que vocês podem usar pra poder decorar o planner e tal. Vou dar minhas ponderações, mas eu usei realmente por conta de ser tom pastel, mas assim, mancha muito, passa pro outro lado da folha, que nem aqui, na verdade, ó, é daqui. Só que vocês estão vendo que manchou. Então eu não gosto muito por conta disso, porque fica um negócio meio feio. Mas, né, era o que tinha e eu usei porque é a vida, né? Aqui eu não sei se dá pra vocês verem direitinho, mas assim, eu peguei um pedacinho do mês de maio do ano passado pra mostrar pra vocês como eu me organizava. O que acontecia? No ano passado eu tava com um objetivo muito firme de estabelecer algumas rotinas, assim, sabe? Então o que eu fazia? Eu colocava por ordem do que eu tinha que fazer, por exemplo, e eu colocava as mínimas pequenas coisas. Então, por exemplo, eu tinha o hábito de ler um livro de manhã, né? Eu queria ler um livro de manhã e eu queria fazer a leitura da Bíblia. Então aqui tá escrito leitura, referente à leitura da Bíblia.
Então eu colocava nessa ordem. Então eu ia ler meu livro, eu ia fazer minha leitura da Bíblia, que na verdade às vezes acontecia mais o contrário, mas enfim. Aí eu colocava alguma matéria que eu queria estudar de manhã antes de começar a trabalhar. E aqui eu já começava com as minhas atividades em relação àquilo que eu tinha que fazer naquele dia. Eu tentava colocar em ordem de execução mesmo, para ficar mais organizado e para eu ter noção assim das coisas que talvez iriam me dar mais trabalho, eu precisava fazer logo cedo. Porque aquela coisa, né, gente? Aquelas coisas que dão mais trabalho a gente tem que fazer logo no começo do dia. Então eu fui fazendo isso, então sempre eu segui essa sequência de colocar todas as minhas pequenas atividades no dia e colocar sempre por ordem de execução. Isso me ajudava a manter o foco, né, nas coisas que eu tinha que fazer, também consegui fazer a maior parte das coisas do dia darem certo. E também foi uma forma também de cumprir com as minhas metas diárias. Então quando eu colocava todas as pequenas coisas que eu tinha que fazer naquele dia, que era ler meu livro, que era tomar minha vitamina, fazer uma atividade física que fosse 5 minutos, tudo isso foi uma forma também de eu, tipo assim, dar mais um check no meu planner, e de alguma forma isso me motivava bastante. Então eu usei muito disso durante o ano passado. Agora, esse ano eu tô usando esse daqui, que ele é da Pão de Ara, minha mãe me deu de presente. Eu achei ele muito, muito lindo. Não sei se dá pra ver, gente, o quanto que ele é lindo. Ele tá douradinho aqui, sabe? Eu achei muito lindo. Eu não ia usar planner esse ano, eu ia usar um caderninho, porque eu tô fazendo um outro sistema de organização que eu vou explicar pra vocês. Mas como minha mãe me deu, eu fiquei muito feliz e aí acabei que eu organizei ele aqui de uma outra forma. Aqui, começando, vocês vão ver que também tem um calendário. E aqui já é um planner com as datas corretas. Então, ele começou em janeiro, vai terminar em dezembro, aquele estilo de planner padrão que a gente tá acostumado. E aí, o que eu fiz? Eu não mexi muito ainda nele, porque tá no começo do ano ainda, gente. Mas, assim, o que eu já organizei? Eu acabei usando o marca-texto rosa de novo da Pilot, mesmo contra a minha vontade. Porque como o planner ele tem esses tons de rosa, eu acho que não dá pra inventar de colocar muita cor aqui, eu pelo menos não gosto. Então eu acabei mantendo tudo na mesma paleta e eu falei, eu vou usar o rosa mesmo. Eu tenho um rosa neon ali, mas acho que ia ficar demais, então eu uso esse aqui, que ele é pastel, né, que eu gosto bastante. O que eu fiz? As datas importantes, que são datas assim, de aniversário, data de, que nem aqui ó, de fevereiro tem aniversário, tem, eu não sei o que tem aqui, acho que é feriado. Todas as datas que são aniversário, ou, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, essas datas importantes assim, eu grifei com marca-texto. E aqui tem umas outras datas que estão em bolinhas, que são datas de feriados que não estão aqui no calendário, por exemplo, feriado local, ou alguma outra coisa importante que eu tenho naquele dia que eu preciso lembrar, algum compromisso, enfim. Esse planner aqui também tem aquela questão de você separar por mês, né? Então tem janeiro, fevereiro, março, abril e tal, e você vai colocando as coisas importantes que você tem naquele mês. Eu gosto muito disso, que nem eu falei, porque você já consegue ter uma noção do que aquele mês vai te trazer, do que você pode esperar daquele mês. Então eu sempre uso esse tipo de coisa antes de até de passar pro calendário às vezes, porque aqui às vezes não necessariamente você precisa colocar a data, você só coloca o evento em si, que nem aqui tem um negócio que eu preciso pagar, eu ainda não sei qual que é a data que eu preciso pagar. Mas eu já coloquei aqui porque eu sei que é nesse mês que vem, então já tá aqui. Aí depois que eu já tiver a data, que eu vou passar pro calendário. Aqui tem mais umas coisas que eu não uso muito, que é data de aniversário, coisas assim. E tem esses campos também abertos para eu poder escrever, que eu vou usar depois. E aqui já partindo pro planner em si, tem essa parte do calendário, que por enquanto eu ainda não sei se eu vou usar código de cores, porque como eu falei, esse planner todo é rosa. E aí eu não sei se eu vou conseguir ficar misturando muitas cores aqui. Então por enquanto eu tô mantendo tudo, as datas importantes, eu tô usando essa caneta aqui pra poder marcar, eu amo essa cor, gente, sério, é uma das minhas cores favoritas. Que é tipo um vinho, sabe, um marsala. Eu tô usando ele pra poder marcar as datas importantes e às vezes eu faço alguma anotação com essa outra preta aqui também. Bom que assim, ela passa um pouco pro outro lado, mas é bem sutil, então eu acho que também vai muito da gramatura da folha, né? Enfim, aí aqui como é que eu tô me organizando por enquanto? Esse ano eu já não tô fazendo mais naquele sistema de colocar todas as minhas atividades do dia, porque eu basicamente estou me organizando em relação a estudo e algumas atividades do trabalho que são meio que rotineiras, eu já estou acostumada a fazer. Não tá tendo tanta novidade assim. Então o que eu tenho feito? Eu coloco no começo assim as atividades principais que eu tenho que fazer naquele dia. Então, por exemplo, aqui eu sei que eu tenho que liberar uma coisa logo cedo, eu tenho que editar vídeo pro YouTube e tenho que fazer algumas fotos. Que eu marquei aqui, não sei nem se tá dando pra ver, gente, porque o foco dessa câmera ele não ajusta sozinho, ele tem que ficar ajustando. Aí já viu.
Então assim, basicamente eu tô listando as coisas principais que eu tenho que fazer naquele dia. Eu não tenho listado muito em relação a, eu preciso ler meu livro, eu preciso fazer determinada tarefa. Eu tô mantendo isso um pouco mais aberto porque eu já peguei o ritmo. Se você ainda estiver querendo implementar esse ritmo, eu recomendo você fazer no mesmo estilo, mais ou menos, né, que eu fiz aqui. Mas, se você já tiver, assim, meio que pegado no tranco, digamos assim, pra mim tem funcionado muito, né? Eu só listo realmente as atividades principais daquele dia, porque tem as outras coisas que já se tornaram rotineiras, né? Tem coisas do trabalho mesmo que já se tornaram rotineiras, meus livros, a vitamina que eu tenho que tomar. Se bem que a vitamina eu mantive, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo de tomar. Enfim, e aí eu mantive dessa forma, por enquanto, tá funcionando pra mim. Então aqui você basicamente só vai listar as coisas realmente importantes que você tem que fazer. E aqui desse outro lado, eu não vou mostrar porque tá feio, mas eu também organizei as matérias que eu tenho estudado, né? Eu tô estudando bastante. E aí eu organizei, por exemplo, as matérias que eu tenho que estudar naquele dia e a quantidade de horas que eu vou estudar cada uma. É uma forma também de também evitar, sabe? Porque eu deixo tudo isso salvo no meu celular. Só que se da hora eu tiver que ficar entrando no meu celular pra poder conferir qual a matéria que eu tenho que estudar, quantas horas que eu tenho que dedicar àquela matéria, não ajuda, né, gente? Então vamos se ajudar, e aí eu acabo colocando aqui as matérias e a quantidade de horas de cada uma pra ficar mais organizado. Também coloco por ordem de prioridade, né? Mesmo sistema. As coisas mais importantes que eu preciso fazer logo cedo eu coloco no começo e vou colocando as mais tranquilas ou que não são tão prioridades naquele dia por último, também pra eu saber por onde começar. Agora, gente, eu quero falar uma coisa com vocês sobre caderno. Ano retrasado, se eu não me engano, eu usei um caderno como planner ao invés de usar o planner em si. Foi um caderno muito parecido com esse, era o mesmo estilo de caderno, só que ele era com uma capa diferente. Esse aqui em particular, ele não tem pauta. Fica tipo um bullet journal, sabe? Que você meio que constrói do seu jeito. E eu acho que é uma ideia muito legal, porque você tem flexibilidade pra poder trabalhar. Esse aqui não é um bullet journal, é um caderno que eu tenho uns letterings que eu fiz ou peguei da internet e tentei fazer. Então, não tem nada a ver, mas é só pra exemplificar. Eu usei um caderno muito parecido com esse pra poder fazer o meu planner e como eu organizava. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, esse caderno é bem feinho, mas que eu tava usando ele no finalzinho do ano, porque como eu comprei o planner de Free Planner que eu falei pra vocês, chegou um momento que eu não tinha mais folha pra usar lá, então eu comecei a usar esse caderno aqui até eu decidir se eu ia comprar um planner ou não. Enfim, como é que eu me organizo? Eu costumo fazer uma capa pro mês, então aqui eu coloco o mês que eu tô. Eu gosto também de colocar às vezes um versículo, algum texto, alguma frase que pra mim tá mexendo naquele momento. E uma outra ideia legal que vocês podem fazer é mandar imprimir um calendário. Então você coloca junto com o título do mês, um calendário do mês aqui pra você também se organizar. Eu gosto muito dessa ideia e acho que fica bem bonitinho também. A primeira página do mês eu costumo colocar todos os compromissos, então eu costumo ou colocar um post-it daqueles de marca página, sabe? Ou então um clips, porque aquela página é a página que eu vou visitar durante o mês inteiro. E aí eu coloco todos os meus compromissos daquele mês ou algumas atividades que eu preciso fazer naquele mês. Então aqui eu fui listando algumas coisas que eu tinha que fazer naquele mês de trabalho e também usava os post-its para colocar lembretes, né, de coisas que eu tinha que resolver, coisas do YouTube também que eu tinha que fazer. É legal você usar essas coisas para deixar o seu caderno mais à sua cara. E particularmente eu gosto de usar os cadernos assim que sejam sem pauta, porque fica mais bonito do que essa coisa cheia de linha. Que como eu tava só improvisando mesmo, eu não me preocupei muito em fazer uma coisa linda, maravilhosa, porque só ia usar por 2 meses. Mas quando eu fiz nesse daqui, eu caprichava, sabe? Eu usava os post-its para organizar. Inclusive tem esses post-its assim que tem formato diferente, sabe? De balãozinho, de coração, que fica bem fofinho, sabe? E tem os post-its quadrados também que dá pra fazer umas coisas bem legais pra decorar, fazer uma página de lembretes. Também tem fitinhas, sabe? Essas fitinhas coloridas ou essas estampadas que você consegue comprar até em lojinha de 99 você acha. E fica uma decoração bem bonitinha. Essa aqui ela até muda assim. E aí eu usava tudo isso pra poder fazer a página ficar bem bonitinha, sabe? Então eu particularmente gosto desse modelo porque você faz do seu jeito, do seu tamanho, fica com a sua cara mesmo, sabe? E aí aqui eu organizava do mesmo jeito, né? Então aqui, por exemplo, eu conseguia colocar 3 dias em uma folha só. Nesse caderno aqui eu era espaçosa, então eu acabava usando tipo 2 dias por folha. Então a cada folha dessa eram 2 dias, tipo segunda, terça. Aí aqui atrás, quarta e quinta, sexta e sábado. E assim foi. Acho que eu pulei um dia, né?
Mas enfim, eu usava dessa forma nesse caderno. Aqui, se você quiser comprar um caderno pautado que você prefere, talvez você consiga organizar até em 3 dias, dependendo do seu fluxo de atividades do dia. Mas aí fica muito a critério de vocês. Aqui eu fiz tudo um negócio colorido e tal, porque eu tava empolgada, né? Mas enfim, aqui eu já não fui tão rígida em relação à organização, porque era improvisado. Mas a ideia que eu quero passar pra vocês é que vocês podem fazer isso da forma de vocês, e dá pra fazer de uma forma bonitinha, que fique legal, e sem precisar gastar muito, né? Porque, gente, planner é um negócio que você tem que investir num planner, porque só por ter o nome de planner já sobe 20 reais. Bom, gente, em relação a planners e agendas e coisas do tipo, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa forma de organização. Como eu falei, tenham esse cuidado e essa atenção de não, sabe, ficarem presos a isso. Se você quiser também, você pode usar os aplicativos, como eu falei. Existe o Trello e existe o Notion. Eu já mexi nos dois. Particularmente eu gosto um pouco mais do Notion, mas assim, eu sou das antigas, eu gosto do papel, eu gosto de escrever. Então assim, eu não vou abrir mão do meu planner, da minha agenda de papel, porque pra mim é o que eu mais gosto mesmo, é o que eu me adapto melhor. O mais importante de tudo nessa questão toda de organização e de agenda é você buscar encontrar aquilo que funciona melhor pra você, aquilo que se adequa à sua rotina, aquilo que adequa ao seu estilo de vida, porque a gente, né, entra no Instagram, a gente entra até aqui no YouTube mesmo, a gente vê aqueles vídeos de como ser aquela garota. E aí você acha que você tem que fazer 200 coisas e dar conta de tudo, e aí você olha pra sua agenda vazia e você fala assim, nossa, eu não tô fazendo nada, né? Ou você não conseguiu cumprir as metas daquela semana, não conseguiu cumprir todas as atividades daquela semana e você não só se desvaloriza, né? Você só olha para aquilo que você não fez e não valoriza aquilo que você fez. Então, assim, se esforce sim, se dedique sim, busque implementar bons hábitos, busque usar essas ferramentas que estão à disposição da melhor maneira possível. Mas, assim, lembre-se que a sua trajetória é sua, é única e não vale ficar se comparando com os outros, porque cada um tem sua história, cada um tem sua trajetória e cada um tem um ritmo diferente, enfim, não dá pra comparar, não é justo fazer essa comparação. E claro, eu realmente espero que vocês fiquem com essa ideia do caderno, porque fazer uma espécie de bullet journal, não sei, agora me fugiu, eu sempre falei certinho, agora não, de falar no vídeo eu falo errado. Vocês entenderam, eu vou colocar o nome aqui na tela escrito, que aí vocês entendem o que eu falei, né? Mas vocês podem usar o caderno também, porque eu gosto disso, porque dá a liberdade de criar do meu jeito, de fazer do meu jeito, e fica uma coisa realmente personalizada, feita por mim. Então uma outra ideia é pra você que às vezes não quer investir num planner, até porque, como eu falei, gente, só de ter um nome planner, o negócio vai de 20 reais pra 70, né? Não sei o que acontece. E assim, sendo muito sincera com vocês, a gente acaba nem usando tudo que tem no planner. Eu mesma, eu sempre opto por aqueles planners que não tem muita coisa, que tem o calendário, a semana e mais alguma coisinha só, porque eu não uso todas as funcionalidades do planner, e aí você paga muito caro por uma coisa que você vai acabar não usando. Se você for usar, se faz sentido pra você, use e seja feliz. Mas se você sabe que não vale a pena, pense se realmente você quer ter um planner ou se você prefere ter um caderno e fazer o bullet journal, e faz aquilo que você melhor se sentir à vontade, confortável. É isso, já falei demais, vou encerrar esse vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo com os amigos que gostam dos assuntos, que podem gostar dos assuntos que eu falo aqui. Não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, @bycantine. E lembro vocês também, gente, que qualquer coisa que vocês quiserem adquirir no site da Amazon, usem meu link que fica aqui na descrição, assim você vai contribuir com o crescimento do canal e você também não vai adicionar nenhum valor no valor final da sua compra. E, obviamente, você vai me fazer uma pessoa mais feliz, então fica a dica. E é isso, gente. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.